sucesso profissional, mas não estão essencialmente felizes. Então, acho que a gente também tem que pensar muito a respeito dessa questão de estabelecer uma autoempatia e entender muito bem o que me faz feliz. Que tipo de empreendimento, essencialmente, é aquele empreendimento que tem a minha cara. Não apenas um empreendimento que vai entregar um produto de sucesso no mercado, mas também possa trazer para mim um tipo de realização que está muito além da realização financeira. Não sei se isso aconteceu com você, mas eu escolhi a minha graduação assistindo filme. Eu estava vendo Wall Street, filme de sucesso da década de 80, e é bastante interessante, né? Esse cara andou de BMW, esse cara tem Nova York, tem bastante sucesso, eu falei, eu quero essa carreira para mim também. E assim eu fui fazer finanças e eu fui parar no mercado financeiro. Eu comecei no mercado financeiro. E posteriormente eu comecei a entender que não era exatamente o que eu queria para mim. E, cara, e de um certo sucesso. A gente poderia ter cuidado, né, para poder evitar que eu socorra, que eu lance um produto que não tem tanto sucesso assim quanto poderia ter tido, né? Esse tipo de reflexão é bastante interessante. Eu queria ouvir de você, assim, na tua experiência, que você também tem uma abordagem de coaching, né? Você trabalha essa dinâmica também do design dentro do coaching, como isso é feito? Tem duas coisas assim que eu acho que são relevantes nessa questão que você está levantando. Uma é a questão da congruência. O que eu vejo acontecer muito em círculos corporativos com os meus clientes fora do Brasil é que, assim, existe aquela vontade e aquele desejo de trazer para a cultura da empresa uma pegada mais de design, vamos dizer assim, né? Como é que eu faço aqui para deixar a minha empresa mais design, né? Mas não existe congruência com a liderança. Ou seja, o cara que é o líder da empresa, seja ele o CEO, o CFO, ou que seja, os caras que estão na liderança da empresa, eles não têm, eles não incorporaram o design como o mindset, eles não incorporaram o DQ, que é o Design Intelligence. E um exemplo disso, eu estava trabalhando como voluntária num projeto da faculdade com o Bruce Nussbaum, que é um grande professor da Parsons, escreveu um livro chamado Creative Intelligence, muito bom livro, e ele foi um grande mentor para mim no começo da minha carreira, e eu ajudando ele a trabalhar num projeto com a IKEA, que é uma rede de imóveis da Suécia, se não me engano, ou Suíça, sei lá. Não, Suécia? É. E o engraçado é que a gente planejou um dia inteiro de atividades de design para os executivos da IKEA. Então, a gente montou uma grade de workshops, a gente fez um monte de coisa, várias dinâmicas de grupos, jogos e tal, para realmente ensinar para a galera o processo do design, o mindset do design e tal. E foi muito engraçado, porque foi um dia muito bom, a gente achou que realmente teve uma aderência muito grande, uma aceitação muito boa com os executivos, mas no final do dia, a executiva, que da área de RH, que contratou, né, o Bruce para fazer isso, ela chegou para ele e falou assim, e agora, você acha que eles já estão fazendo design thinking? Agora, você acha que eles já são criativos? Aí, pô, aí não dá, né? Ela não sentou em nenhuma dinâmica, ela não entendeu? Então, assim, essa congruência falta. O que me leva para a segunda parte da minha resposta. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu senti essa incongruência e foi ela que me levou a desenvolver o trabalho que eu desenvolvo hoje, que tem um pouco a ver com coaching, mas eu gosto mais de chamar de ensinar mesmo. E que é, assim, o meu trabalho hoje ele é muito voltado para sentar com executivos um a um, eu e ele, ou ela, e eu ensino o processo do design, o mindset do design, para aquele executivo, de uma forma muito pessoal. Ou seja, eu tenho clientes que são executivos, que estão mudando de área, querem aumentar a performance, melhorar a performance, ou tenho outro cliente que é um executivo que quer, enfim, quer ser mais criativo, quer criar uma cultura de maior colaboração na empresa dele, aí eu faço um processo com ele, mas o meu trabalho foca-se muito no indivíduo, no executivo,
porque eu acredito muito que essa coisa... Eu tenho duas premissas na minha empresa, assim, duas teses assim, que guiam o meu trabalho. Uma é, você não muda um negócio se você não mudar as pessoas liderando aquele negócio. Então, por isso que o meu negócio é mudar pessoas. Essa é uma tese. E a segunda tese é a de que, assim, isso é mais uma visão que eu tenho, que é um mundo onde os executivos de empresas pensem mais como designers, é um mundo fundamentalmente mais bonito, mais empático, mais simpático, mais bonito, mais harmonioso, né, mais sustentável. Mas eu concordo com você, eu acho que você, eu não sei como é que se diz, incorporar, né, embody, o valor do design começa muito com o líder. É muito pessoal. Nesse ponto eu concordo. Perfeito. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu tenho mais. Posso? Então, Laura, eu estava refletindo. Empreendedores. Se a gente está falando de grandes executivos, podemos estar falando também de uma startup. A empresa está começando agora. Eu acho que talvez um grande executivo ele possa ter um pouco mais de, não sei, sua visão, tá? Um pouco mais de paciência para poder ver os procedimentos de design thinking, de design sendo utilizados nas empresas. Mas eu penso assim nos empreendedores mais jovens, que são super criativos, já têm uma visão para sua empresa. Talvez exista ali uma maior probabilidade de se cometer erros, de pular etapas. Como é que você vê isso? Primeira coisa que eu digo, eu acho que não há erro. Assim, eu acho que o que pode existir é uma afobação para você lançar um produto no mercado, por exemplo, um serviço novo. Eu acho que pode existir essa ansiedade. Eu acho que quando o empreendedor é novo, tanto do ponto de vista novo de idade ou novo no mercado, eu acho que ele tem muitas vantagens, né? Que é a vantagem de você poder errar com mais facilidade. É muito mais fácil uma empresa que está começando inovar e arriscar, inovar e errar, do que uma empresa que é grande, já estabelecida. Na verdade, tamanho e reputação são grandes inimigos da inovação, né? É muito mais difícil uma empresa que é estabelecida no mercado, né? Vamos aqui criar um troço aqui, mandar um protótipo amanhã, lançar e ver o que rola. Isso não rola em ambientes de alto high stakes, né? Isso é muito mais difícil. Então, assim, eu acho que quando você é novo, você tem uma startup, uma empresa nascente, você está começando, é a hora de errar. É a hora de fazer, sabe, coisa errada e experimentar, né? E é como eu disse, é por isso que eu usei a metáfora da bicicleta. Você está ali aprendendo a andar, né? E eu acho que o importante especialmente para a galera que vai fazer esse curso aqui no IED, entendam bem qual é a essência do que você está tentando capturar. Você está tentando capturar uma necessidade que ninguém vê. O design te ajuda a isso, te ajuda a fazer isso. O design, o processo que você vai aprender nesse curso aqui no IED, ou que você pode aprender estudando ou lendo, enfim, como é que você casa a arte com a ciência, né? A arte de você ver o que ninguém vê, né? Com a ciência de transformar aquilo num produto que dá dinheiro, né? Uma pergunta, pode falar. Só para me apresentar, eu e a Lara, a gente já se conhece há quase 10 anos. Mas eu trabalho hoje numa empresa de relógios, o Grupo Tecnos, né? Então, é uma empresa de um ramo muito tradicional e que vive hoje um desafio de inovação com o surgimento dos smartwatches. A gente acompanha essa tendência, mas a gente observa que existe uma dificuldade tanto dos usuários em aceitarem um produto novo, né? Porque eles ainda têm uma visão muito tradicional do produto, quanto da própria equipe, que são designers, né, formados em boas escolas, de repensar o produto de um jeito radicalmente diferente. Então, a minha pergunta é, como que uma empresa estabelecida poderia começar, eu sei que é difícil, ainda mais para uma empresa grande, começar o processo de design, assim, entrar no mundo do design thinking, adotar alguma... Tem que começar com o primeiro passo, como que isso funciona? E a segunda pergunta em que momento você leva aquele produto ao mercado? Porque muitas vezes a gente leva produtos para o mercado cedo demais.
E pelo fato dele ainda ser desconhecido, ele nunca vai ganhar atração e se tornar um produto desejado e ganhar escala, porque sem escala também não faz sentido. É melhor matar o produto de cara do que perder. Vira uma distração, né? Um produto que não tem escala. Então, eram essas duas coisas. Como começar e quando que você, depois que você lança no mercado, o momento boa, quando você percebe que aquilo realmente é uma coisa viável. Olha só, primeira resposta, me contrata que a gente resolve o problema. Ou então faz o curso aqui no IED, que a gente vai lançar. Tá, primeira pergunta respondida, tô brincando. Olha só, eu acho que o que eu já vi funcionar em outros lugares, em outras empresas, que estão numa situação similar, de repente não existe um one size fit all, mas algumas das abordagens que eu acho que podem funcionar é você, de repente, criar uma unidade pequenininha dentro da tua empresa, onde tudo é possível. Então, vamos supor, você cria lá um SWAT team, uma unidade de operações especiais. São 5 caras, ou caras, mulheres, homens, whatever, que você bota ali naquela unidade e eles ali vão ter liberdade para play. Porque o design, você incorporar design num ambiente corporativo, você tem que quebrar alguns paradigmas. Você tem que abrir as portas para a ideia de play, a ideia de jogar, a ideia de sair da sua zona de conforto. Então, por exemplo, os seus designers hoje, dentro da tua empresa, eles estão tendo essa dificuldade, por quê? Porque eles estão ali dentro. Eles estão vendo o mundo já sob o prisma da Tecnos. Eles estão olhando para o mundo com aquela lente. Então, eles têm que, por exemplo, e quando eu falo sair, eu digo literalmente, eles têm que sair do prédio, eles têm que ir para um shopping, passear, viajar para outras partes do Brasil, enfim. A inspiração, e eles sabem disso, porque eles são designers, mas eles têm que ter essa abertura para play, para abrir, para expandir, digamos assim, a mentalidade deles, para eles começarem a observar. Por exemplo, a gente brinca que a gente tem um exercício no design que a gente diz que é o fly on the wall. É impressionante o que você consegue aprender sobre os hábitos das pessoas se você simplesmente parar e ficar people watching. Então, por exemplo, se você quer saber como é que as pessoas interagem com a smartwatch melhor, onde é que as pessoas usam o smartwatch mais? Sei lá, academia. Então, manda os seus designers passar um dia numa academia de olho no que as pessoas fazem. Como é que elas estão usando? O que o cara queria que tivesse ali, mas não tem. Está entendendo? Então, isso tudo... Ou seja, cria um espaço para os seus designers para eles saírem da zona de conforto, literalmente saírem do prédio, expandirem a cabeça deles. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu faria, tipo, criar um ambiente onde o processo criativo possa florescer, né? E a segunda parte do que você me perguntou sobre o timing para lançar e tal, eu acho que para uma empresa, eu acho que existe assim, você criar um minimum viable product, né? Você, não sei se você está familiarizado com esse termo, que vem daquela filosofia de Lean Startup. Eu acho que eu não digo que teria um momento exato para lançar, mas, na verdade, eu diria que para qualquer empresa hoje, você lançar pequeno, lançar para pequenos grupos. Então, por exemplo, isso empresas nos Estados Unidos fazem muito, tá? Que vamos supor, a Tecnos, tá? Vou usar você como exemplo. Vamos supor que os seus designers, mês que vem, você mande eles para uma academia lá em Manaus. Vai lá para Manaus, passa o dia lá, ou vai para uma cidade do Brasil, passa o dia numa academia de lá, observando como as pessoas interagem com smartwatches delas. Voltem, vamos criar um protótipo, a coisa mais básica possível. A gente cria 20 reloginhos de protótipo baseado no que a gente aprendeu nesse exercício. Voltam na mesma academia e dão esses reloginhos para as pessoas. Deixem elas usarem. Não fala que é da Tecnos, não precisa falar. Cheguem lá, usem. O que você achou desse reloginho? Ah, eu achei isso. É assim que a Ideal faz, é assim que as grandes consultorias de inovação fazem. Para as grandes empresas. Então, todos os produtos que a gente está aqui hoje usando, que adora, de grandes empresas, começaram assim, a boca pequena. Testezinho aqui, testezinho ali, pequenininho aqui, pequenininho ali. Entendeu? Não sei se eu respondi sua pergunta. Como que isso se aplicaria? Como que isso se aplicaria numa coisa que seja puramente estética? Por exemplo,
joias, né? É um mercado que a gente estuda, porque, de certa forma, está relacionado ao mercado de relógios. Tem uma semelhança muito próxima no canal de vendas. Mas quando você pensa joias, um elemento puramente estético. Não estou pensando em smart jewelry, né? Que você tem um elemento tecnológico ali. Como que o design thinking se encaixa nisso? O observar como a pessoa usa ou interage não se aplica tanto, né? Porque tem só na parte estética, isso. Não é porque acho que na transmissão eles não estão ouvindo. Então, assim, o que você acabou de falar, se é uma coisa estética que você quer ter um feedback, prototipa. Faz um protótipo de 3 relógios, um que é ouro, um que é rose gold, um que é prata, enfim, não sei, estou meio que criando aqui. Cria os protótipos. No design, tudo vira protótipo. Você não pode. Isso é um grande diferencial do approach, da abordagem do design para a abordagem tradicional de negócios. No design, designer nenhum pensa, ele consegue pensar com alguma coisa que ele consiga pegar. Tá? Então, prototipa o teu relógio, prototipa o tipo de joalheria que você quer que o seu cliente tenha essa experiência e faz aquele teste que eu te falei, a boca pequena. Mas tenha um protótipo. No design você não aprende nada, você não evolui no teu processo sem um protótipo. É melhor, não sei se você tem uma outra... Não, eu só gostaria de complementar, que eu acho que vale a pena discutir, que é a questão da cocriação. A gente está falando de potencial criativo, né? E o potencial criativo que eu também pego da minha rede, né, de contato, seja de clientes, seja de outras pessoas, porque é interessante você citar que trabalhando na Tecnos. Um amigo meu, ele era gerente de marca da Tecnos, Stefan, não sei se chegou a conhecer, e um tempo atrás, e como eu sou professor, né, um trabalho final da minha turma foi de lançar um novo produto, uma nova linha para a Tecnos. Né? Então, olha que interessante, eu também posso utilizar a minha rede como um elemento de inovação, como elemento de produção de ideias, de criar. Isso é bastante interessante, né? Que aí eu começo a extrapolar um pouco meu potencial de criação que vai além da minha empresa, né? Eu não estou apenas encerrado ali dentro da minha empresa. Exatamente. E eu posso utilizar também as pessoas de fora para poder captar essas novas ideias. Quando a gente pensar também, 2 pessoas querem fazer perguntas, que a moça lá atrás depois ele. Boa noite. Eu trabalho numa empresa que não é uma empresa nem um pouco designer, né? Mas a gente, às vezes, enfrenta a ideia do que, assim, tem várias secretarias, né? Então, assim, você tem o gerente, o acima do gerente, até chegar ao topo. E, às vezes, a ideia de inovação do setor, né, até mesmo do produto, vem do gerente. Dentro da empresa, às vezes, acontece um pouco de briga de conflitos de interesses. E existe também uma linha muito tênue da percepção de que, às vezes, a gente precisa inovar, né, dentro desse setor. E como lidar, na verdade, como você, como consultora, né, porque você deve enfrentar CEOs e tal, que, às vezes, têm uma cabeça um pouco mais dura e um pouco mais fechada em relação à abertura de novas ideias para agregar, né, dentro até mesmo do produto. Como que você lida com isso para convencer? Porque eu acredito que o designer, para ele convencer a ideia dele de que aquilo, além das pesquisas, tem que ter um pouquinho mais de persuasão também, né, para mostrar que, olha, isso aqui é um resultado de uma pesquisa que a gente fez e que o caminho melhor é esse, mas às vezes a gente briga com a pessoa que, não, mas que vai mais pelo gosto, né, do que até mesmo por um resultado de uma pesquisa que foi gerada. Como que você lida com isso em relação, como que você faz, na verdade, para convencê-lo de que sua ideia pode, né, trazer resultados melhores do que o que ele quer? Eu diria que tem dois pontos para essa pergunta. Você lembra do triângulo que eu mostrei do Design Thinking, que é viável, é desejável, é
é viável, é desejável e é possível, né? Podemos fazer e tal. Eu acho que eu usaria isso como meu guia. Então, por exemplo, se você trabalha num departamento, certo? E você quer sugerir uma inovação, obviamente, persuasão tem que existir para qualquer coisa, em qualquer situação, em qualquer ambiente. A gente está sempre persuadindo uns aos outros, né? Mas eu acho que você demonstrar que essas 3 vertentes estão presentes na tua ideia. Então, você tentar olhar e falar assim, vem cá, essa ideia que a gente está criando aqui, ela é desejável? Vamos supor que você está querendo criar um sistema interno novo para processar fatura. Sei lá, eu estou inventando aqui uma coisa. Vem cá, existe a necessidade? As pessoas que usam esse sistema vão usá-lo da forma como a gente está criando? Né? E se sim, é viável isso? É sustentável? Né? Então, e é possível? Nós temos a tecnologia para implementar? Essas 3 coisas. Quarto, cria um protótipo. Novamente, eu bato nessa tecla porque eu acho que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem, que para você... Veja só a diferença de persuasão aqui. Eu chego para o meu chefe e falo assim, eu estou com uma ideia nova para um sistema para a gente pagar a fatura mais eficientemente. Qual é? Tá aqui no papel o memo para o senhor ler. Agora, a outra pessoa chega e mostra, sei lá, um slide que tem lá o interface daquele sistema. Como é que funciona? Onde é que você clica? Você está entendendo? Você cria alguma coisa que é tangível para a pessoa interagir com aquilo. Essa segunda apresentação ela é muito mais persuasiva. É aí que entra o protótipo. Não pense que protótipo é só coisa física, não, tá? A gente chama protótipo low definition, protótipo que é só no papel. Né? Tudo bem, é um protótipo, mas você dá para a pessoa algo mais concreto para ela reagir. Então, essa sempre é a minha estratégia quando eu falo com os meus clientes para vender uma ideia internamente, é sempre isso. As 3 vertentes estão presentes? Estão. Temos um protótipo? Temos. Ótimo. Então, no caso, o ideal seria eu sempre entregar a ideia com um protótipo, né, para oferecer melhor, na verdade, que ele tenha uma noção do que é o resultado daquela pesquisa e como aquilo pode funcionar. O ideal é você fazer a tua pesquisa para determinar que realmente o que você está criando é desejável e que é possível e viável. E aí você tem essas 3 vertentes estão presentes, você cria teu protótipo. Tá? Essa seria a minha... O potencial criativo, a inovação, eu convencer alguém de uma nova ideia, né, ele depende bastante da cultura organizacional também. Né? Não tem, a gente está partindo do pressuposto que você, pela forma como você se expõe, você teria abertura de ir até o CEO, até seu chefe, apresentar. Mas eu fico pensando também naquelas pessoas que estão abrindo seus negócios, que são gerentes, entendo o seguinte, design funciona, mas funciona apenas se deixa de ser um discurso e passa a ser um valor da empresa. Se ele é de fato incorporado no dia a dia. Porque senão, esquece. Completamente. Se você não constrói dentro do seu negócio um ambiente propício para a assunção de riscos, para o erro, para o compartilhamento de ideias, vai tudo por água abaixo. Exato. Isso já são elementos que, de alguma maneira, tentam capturar, né, essa cultura propícia para a inovação. Porque já vi vários casos em que, não, nós valorizamos bastante ideias das pessoas, somos uma empresa e coloca naquela tabelinha de valores, inovação, só que ninguém tem coragem de apresentar as ideias. Porque a pessoa pode ser repreendida ou pode ser, de alguma maneira, subestimada. Etc. Então, né, isso daí acaba, de alguma maneira, minando todo o potencial criativo das empresas. Ótimo, excelente ponto. Um outro ponto que me ocorreu ouvindo você falar, Rodrigo, foi, novamente, voltando à entrevista que eu assisti com o Steve Jobs, ele falou uma coisa bem interessante, que as empresas, conforme elas vão crescendo, e isso é uma coisa que tem que ser observada tanto em empresas nascentes quanto em empresas maduras. Elas vão, as pessoas, que o Steve Jobs, daquele jeitão dele, né, se referiu às pessoas de the process people, as pessoas que cuidam de processos, né? Ou seja, elas são as pessoas que fazem tudo andar bonitinho, dentro do cronograma e tal, e as pessoas que são da área de conteúdo e produto. E ele falou para o cara que estava entrevistando ele que a maior luta dele dentro da Apple sempre foi tentar equilibrar process people e product e content people.
Ou seja, não deixar as pessoas que são da parte de processo dominarem a organização. Porque quando isso acontece, e essas pessoas são necessárias, porque obviamente as coisas têm que funcionar, né? Mas quando isso acontece o que o Rodrigo está falando. As pessoas não, os produtos não são mais bacanas, os produtos não são mais inovadores, eles não são mais bonitos, porque o pessoal da área de conteúdo e de produto está sendo dominado pelo pessoal, entendeu? Então, acho que tem muito isso. Quando você olha para a tua organização, tenta identificar quais são as linhas que você pode navegar. Linha processo não é uma linha muito fácil de navegar. A linha produto e conteúdo já é, entendeu? Pergunta aqui. Obrigado. Eu gostei muito do exemplo que você deu sobre criar uma organização separada. E é engraçado como que quando você falou, eu me lembrei de 2 exemplos imediatos, um histórico e um contemporâneo que eu participei. O histórico é a criação do PC pela IBM nos anos 80, onde ela simplesmente criou uma fábrica pirata em Boca Raton, onde não se sabia que as pessoas eram da IBM. A negociação toda feita na época com Bill Gates, da Microsoft, ela era toda feita com vários acordos de non-disclosure, né? Isso criou uma série de questões na indústria. E, de fato, foi assim, né? De forma independente, quase que piratas, que eles conseguiram romper a barreira da IBM para lançar um microcomputador, que na época a IBM era posicionada como computadores de grande porte. Esse é um exemplo histórico dos anos 80. Na Coca, onde eu trabalhei durante um tempo, eu vi isso de uma maneira muito parecida, só que 20 anos depois, né? Onde, de fato, para você criar algo novo, né? E aí a Coca tem apoiado algumas iniciativas novas, por exemplo, na área de games, totalmente fora da caixa, onde a estrutura está na Coca, mas assim, fisicamente fora de qualquer do escritório, né? Então, e pensando de uma maneira concreta como é que você gera isso, tive chance de participar de seminários de Lean Startup, onde a interação de times multifuncionais durante 48 horas, onde o nosso resultado era gerar um produto. Isso gerou coisas muito legais, era uma espécie de concurso interno, e os 3 melhores projetos foram apoiados pelo board de inovação da companhia, no caso no Brasil, né? Tava lá o VP de marketing, tava o VP de planejamento estratégico. Então, assim, dá para fazer. Essa história que a gente pensa assim, quando é uma coisa separada, pensando, puxa, mas isso é meio viagem. Não é viagem. Principalmente quando você tem uma estrutura que está orientada a processo, que é, vamos dizer assim, garantir o meu mercado atual. É difícil pensar o futuro, né? Então, acho que é a grande... Enfim, era só mais compartilhar isso com você, porque acho que foi muito bacana você falar isso, você mencionar isso. Muitas empresas com uma frequência muito grande estão criando esse tipo de unidades de inovação que são separadas. Até porque a inovação, o business model da inovação, a recompensa que você ganha por inovar não é igual a de lançar um produto que é para ganhar. Certo? Então, por exemplo, quando uma empresa, no geral, lança um produto e ele é um fracasso, todo mundo se odeia. Né? Alguém vai ser demitido, alguma coisa não deu certo. O reward, ou seja, o retorno da inovação é outro. Quantas ideias malucas a gente pode construir? E quantas delas vão falhar? Então, como é que eu vou dizer? O cálculo de compensação é muito diferente. Você compensa a falha aqui nessa unidade. E na outra, você só compensa o sucesso. E é muito difícil você estar certo o tempo todo. Né? Na psicologia, a gente estuda a questão da criatividade, né? E existem diversos testes mensurando o potencial criativo. Não sei se vocês já viram alguma palestra a respeito disso, alguns dados. Nosso potencial criativo, ele diminui ao longo do tempo. Não é porque nós temos perda neurológica em função disso, mas é basicamente questões culturais que vão ocorrendo que, de alguma forma, nós éramos muito mais criativos quando criança. Isso chama muita atenção, né? Porque num dos gráficos, Laura, você tinha apresentado pensamento convergente, divergente, convergente, divergente. Nós somos adestrados a ter pensamento convergente. Basicamente é isso, né? A gente está sempre convergindo para as ideias mais, digamos, plausíveis, para as ideias mais esperadas. Né? Daí mostra quanto que é importante a gente retomar esse caminho criativo novamente. O design pode ajudar bastante nesse aspecto, desde que, claro, volto a enfatizar, eu tenho uma liderança que irradie
valores que permitam que isso ocorra. Né? Porque a liderança, se você está pensando em montar um negócio, não tem a menor dúvida, você vai ser o símbolo dos valores daquela organização. Você vai dar o tom. Então, se você errar o tom, muito provavelmente você está criando um ambiente que não vai estar propício para a criatividade, para a inovação, que as pessoas não vão ficar à vontade. E aí os estudos também mostram o seguinte, além da gente estar perdendo esse potencial criativo por todas essas questões socioculturais que a gente está vivenciando, é possível retomar a criatividade. A partir do momento em que eu esteja mais predisposto a pensar diferente, ou seja, o pensamento divergente, buscar outro tipo de solução, arriscar mais. Basicamente, arriscar mais. Quanto mais eu errar, maior a probabilidade de eu acabar acertando. Daí até que fala aquela questão, né? Erre e erre rápido. Erre rápido, não demore muito para errar. Mas aí volta aquela questão, se você for chefe, você vai ter que estimular isso de alguma forma. Se você é um funcionário, você pode se ver naquela condição, cara, mas se eu errar, quais são as punições que podem ocorrer para a minha carreira nesse aspecto? Eu tenho que pensar bastante a respeito disso. Eu não sei, na tua experiência, você já vivenciou algo relacionado a isso, as pessoas terem medo de criar, medo de produzir por alguma potencial retaliação? Sim, mas com certeza, mas é interessante que, na verdade, o medo de errar, ele é muito interno. É muito chato estar errado. Para pensar, né? Você tem uma ideia, você fica super animado e tal, mas aí não vai em lugar nenhuma ideia. É uma coisa que, pessoalmente, a gente fala, vamos errar, é legal errar, mas ninguém gosta de errar. Né? A gente quer ter aquela ideia. A gente quer criar o novo iPad todo o tempo, entendeu? Então, acho que a barreira no... E eu acho que o design, ele coloca você fora da sua zona de conforto justamente por isso. Porque ele te força a encarar o fato de que você pode estar errado. Então, uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar design foi que a me separar, a colocar o meu design aqui e eu aqui. Não é muito difícil criatura e criador se separarem, mas é muito importante você exercitar isso no design. Então, para vocês que estão pensando em montar uma empresa nova, alguma coisa nova, pense muito nisso. Sempre que você ficar muito investido no sucesso da sua ideia, tem alguma coisa errada. Porque às vezes a gente gosta tanto do que a gente criou, que a gente fica ali batendo na tecla, naquela coisa que ninguém está querendo saber daquele produto, daquele serviço. Mas você fica, ai meu Deus, mas a minha ideia é tão boa, entendeu? Mas se não está pegando, não está pegando. Então você tem que exercitar um pouco desse detachment, né? Dessa habilidade de você falar, quer saber? Eu amo minha ideia, eu me amo. A minha ideia não sou eu não sou a minha ideia. Vamos partir para outra, entendeu? Bom, a atitude está super interessante. Não, pode ficar no debate. Eu queria jogar aqui uma pergunta, provocação, né? Aqui estamos, né, com pessoas, aqui nós estão acompanhando muitas por streaming, que estão interessadas em empreender ou estão empreendendo, né? Então, o caminho que muitas delas escolhem, né, é justamente se formar mais, porque imaginam que tem um gap, né, um vazio na formação deles e tem que pescar aqui fora, na realidade do mercado, aquelas informações, conhecimentos, caminhos das pedras, né, de fato. Por quê? Uma pessoa, um empreendedor, teria que apostar numa formação na área de criatividade, tipo, não estou falando do curso do IED de design empreendedor, mas digamos, né, um curso de design empreendedor ou um curso numa escola de design de criatividade, em lugar de apostar um clássico MBA, redondinho, quadradinho, Business Administration, que tem muitas universidades, até parceiras nossas, que fazem, por exemplo, no Brasil inteiro, tem Cuiabá, por exemplo, né? Não, verdadeiramente queria lançar essa, porque é fato, né? Então, qual que é a sua opinião, com respeito à sua, de vocês, né? Por quê? Qual que é a diferença? Por que realmente apostar numa Parson, num IED, então em percursos alternativos? Porque qualquer empreendedor, isso está claro, vai ter que colocar design na própria ideia, no próprio serviço, no próprio projeto. Isso é fato, né? Ou pelo menos nós acreditamos disso. Provavelmente muitos lá fora ainda não
pensaram, não sabem disso. Mas por que realmente apostar num percurso alternativo em lugar? Qual é a diferença? Mas eu posso sem dúvida alguma. Grande parte, né, da educação, do sistema educacional, ele privilegia ferramentas extremamente analíticas, racionais, e existe um gap educacional profundo em relação às soft skills. A gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de empatia, de criatividade, e isso tudo tem um custo muito alto para o profissional, porque primeiro ele não aprende a utilizar essa área, esse nível de competência nos negócios, porque na verdade ele não foi educado. Nós não tivemos uma educação que nos ensinasse a utilizar. Como eu pego uma ferramenta que eu aprendi num curso de graduação ou de pós-graduação em administração, mas como é que eu linko isso com empatia, por exemplo? Como é que eu estou utilizando efetivamente essa minha habilidade interpessoal, né, a serviço, né, do meu empreendimento e a serviço do meu cliente? Então tem esse gap muito profundo. Também sem citar outras escolas, esse tipo de discussão já foi colocado, né, porque tem esse gap na formação, né, de trazer essa discussão das soft skills. Ai, por que eu deixei você ir antes? Eu ia falar isso aí, tô brincando. Olha só, pegando o que o Rodrigo falou, concordo com tudo que ele falou. O que eu adicionaria é o seguinte, eu falo isso para os meus alunos na Parsons direto, porque essa pergunta vem sempre. Eu falo para os meus alunos que o que eu faço para eles é ensiná-los a fazer perguntas melhores. A qualidade dos seus resultados não é função das suas respostas, é função das suas perguntas. Então, por exemplo, você fazer um MBA tradicional, você vai aprender a fazer perguntas tradicionais. Perguntas tradicionais vão te dar resultados tradicionais. Você fazer um MBA ou um curso como aqui no IED, ou que eu fiz na Parsons, ela vai te ensinar a fazer perguntas diferentes, perguntas melhores, como eu gosto de chamar, perguntas mais bonitas, e, consequentemente, você vai chegar a respostas melhores. Simples assim. Do ponto de vista também de metodologia de ensino, eu acho que o design traz assim uma abordagem mais experiencial, que é bastante relevante. A gente pode estar fazendo um estudo de caso clássico de MBA, então fazendo um estudo de caso, que a gente tem que lançar um novo produto, etc. Mas nada como você vivenciar, por exemplo, a experiência de ter que criar um protótipo, prototipar algo, mesmo que seja em sala de aula, para você compreender todo o processo de criação e de vivência e de erro. Eu estou lembrando, por exemplo, daquele teste Marshmallow, teste de criatividade que as pessoas fazem em sala de aulas. Só a experiência daquele teste, né, já é bastante importante para as pessoas perceberem. Aliás, os resultados são bastante impressionantes. Né? As pessoas que fazem MBA, escola de negócio, né, não têm um resultado muito satisfatório, porque justamente não conseguem prototipar, justamente não se arriscam, não vivenciam o processo adequadamente. Então, só ficar no racional, na análise, é uma deficiência, né, no modelo educacional, sem dúvida alguma. Eu não conheço ainda exatamente o currículo, né? Mas, por exemplo, na Parsons, o nosso currículo, ele tinha uma abordagem muito holística. Então, eles tentavam exercitar muito o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. É por isso que eu enfatizei essa questão do executivo ou empreendedor ambidestro, né? Então, assim, eu acho que as duas habilidades, analítica e criativa, ou executiva e criativa, elas são necessárias. Mas é muito mais difícil na educação, no contexto educacional atual, você exercitar o teu lado criativo. O sistema não é desenhado para isso, né? Eu tenho mais uma questão que eu queria compartilhar com você. A gente falou de empatia com o cliente, né? Eu também abordei a questão da autoempatia, né? Da questão do autoconhecimento. A gente está vivendo hoje numa sociedade que ela traz diversos desafios para a gente. Nós temos desafios como empreendedores querendo lançar negócios. Mas a nossa sociedade hoje, ela tem desafios, por exemplo, se a gente vai falando de desigualdades, de sustentabilidade.
É possível trazer uma outra dimensão de empatia para dentro do processo de design que vá além do meu usuário, do meu cliente, mas também que tenha um impacto mais amplo para a sociedade? Com certeza. Essa habilidade é uma das qualidades que eu coloquei na minha lista de mindset, né? Que é a systems thinking, que é a habilidade de você pensar em sistemas, né? Exatamente, pensamento sistêmico. Eu acho que quando você começa, por exemplo, com os meus clientes, quando eu começo a trabalhar com os meus clientes, uma das coisas que eu faço na área de consultoria para design thinking mesmo, qual é o sistema que a sua empresa está inserido aqui? Vamos mapear isso tudo, vamos usar uma parede inteira para entender o sistema como um todo. Então, sim, eu acho que quando você incorpora e começa a desenvolver o seu design intelligence, é quase que já vem meio que second nature, né? Já vem de você, já é um instinto que você desenvolve de pensar de forma mais sistemática. Eu acho que tanto de forma com mais empatia com o seu usuário, mas também mais sistemática, entendeu? Perguntas? Ok. Bom, então, Fábio, posso agradecer a presença de todos de vocês. Em nome do Ed, agradeço ao Ed pela presença. Pergunta, quer falar? Ah, pode arriscar. Vamos lá. O Fábio falou, ali ficou claro. Ele falou ali Cuiabá. Eu ia chutar também Manaus, né? Porque ela falou Manaus, mas depois veio Cuiabá, eu falei, não. Uhum. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Laura, pelo seu tempo, todos de vocês, tá bom? Informações sobre o curso, procura quem, Sabrina? A Fernanda. Ela está aqui fora. Obrigado. Você tinha que fazer uma parceria com o IED para fazer um set.